Olá, pessoal, bem-vindos ao quadro. Na aula passada, nós vimos a relação entre pressão e temperatura de vaporização. Considerando a água, nós vimos que quanto maior for a pressão, maior será a temperatura de ebulição. Mas, na verdade, essa regra é válida para todas as substâncias. Nesta aula, nós veremos como o Enem trabalhou essa questão do equilíbrio líquido-vapor em duas questões. Em uma das questões do Enem, ele contou que um rapaz pegou um pouco de água que estava fervendo sobre o fogão utilizando uma seringa. Ele tampou com o dedo a ponta dessa seringa e esperou a água parar de ferver. Quando a água parou de ferver, ele puxou o êmbolo da seringa e observou que a água voltou a ferver no interior da seringa. Por que isso aconteceu? Bom, considerando que este rapaz mora no Rio de Janeiro, a água estava fervendo sobre o fogão a uma temperatura de 100 graus. Quando ele retira a água do fogo, o que acontece é que a água para de receber o calor e a sua temperatura diminui. Então, aqui a temperatura da água é menor que 100 graus. Se a temperatura da água diminui no interior da seringa, por que foi possível nova ebulição? Bom, entre a água e o êmbolo da seringa existem moléculas de ar e essas moléculas exercem uma pressão sobre a superfície da água. Quando o rapaz puxou o êmbolo, ele aumentou o espaço para essas moléculas de ar. Como não houve aumento da quantidade de moléculas de ar, e uma vez que essas moléculas agora ocupam um volume maior, a pressão exercida sobre a superfície da água será menor que a pressão que estava sendo exercida anteriormente. Como diminuiu a pressão, foi possível nova ebulição da água. O Enem também trabalhou a relação entre pressão e temperatura em uma questão que falava sobre a panela de pressão. No interior da panela de pressão, a pressão sobre a água é muito maior que a pressão atmosférica. Então, a água para ferver dentro da panela de pressão tem que atingir uma temperatura maior que 100 graus. Sendo a temperatura da água maior que 100 graus, o tempo de cozimento dos alimentos será menor. Alguns cozinheiros, quando a panela começa a ferver e fazer aquele tch, 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 diminuem a chama de fogo para economizar gás. Daí o Enem perguntou: o tempo de cozimento após o cozinheiro ter diminuído a chama do fogo será igual, maior ou menor que o tempo de cozimento quando ele não tinha diminuído a chama do fogo? O tempo de cozimento, pessoal, está diretamente relacionado à temperatura interna da água. A panela só começa a fazer o tch, tch, tch quando inicia a vaporização da água no interior da panela. Como é a temperatura da água que está relacionada ao tempo de cozimento, independente do tamanho da chama, a partir do momento em que a panela abriu a fervura, a temperatura permanecerá a mesma, ou seja, o tempo de cozimento também será o mesmo. O fato de ter diminuído a chama só altera a quantidade de calor que será fornecida para a panela a partir daquele momento, e não a temperatura interna da água. Bom, espero que vocês tenham compreendido e gostado dessa aula. Continuem estudando.